Olá, sejam muito bem-vindos ao Podpetcast. Meu nome é Júlia Jordan e estamos aqui no nosso primeiro Podpetcast com essas referências aqui de comportamento canino. Aqui as meninas, a Mari e a Luana, né, que são as mentes brilhantes por trás do Bahia Agility, né? Elas não apenas fundaram o Bahia Agility aqui no estado, como também elas foram as primeiras juízas de Agility também, né? E levam esse esporte vibrante cada vez mais aí para o nosso território, para nossa área, mostrando, né, a importância do esporte com cães. Então fiquem ligados, né? Porque elas têm muito ainda para falar um pouquinho sobre esse esporte. E aqui ao meu lado nós temos o Rafael Macedo, médico veterinário, especialista em comportamento canino, tem mais de 10 especializações na área também. E ele fala, né, que é muito importante ter um equilíbrio comportamental e unir ciência, prática e sensibilidade com esses cães para fortalecer o vínculo dos animais com as suas famílias. Então fiquem com a gente que tem muita coisa boa por hoje, viu? Primeiramente, gostaria também de agradecer a presença de vocês. Para que a gente começasse aqui o nosso bate-papo, queria que as meninas falassem um pouco mais do que elas fazem, do que é o Bahia Agility, né? Como é que funciona esse esporte e falar um pouquinho aí da trajetória de vocês e como vocês implementaram o Bahia Agility aqui em Salvador, né? Na Bahia toda. São quantos dias de duração do podcast? Tomara que seja um mês, que eu tô aqui para isso. Lu, joga tudo. Certo? Então, eu vou começar contando um pouco essa história para vocês. O Agility surgiu de uma paixão e um contato com o esporte que tanto eu quanto o Mari, a gente teve esse contato inicial através de aulas online. Começamos a praticar o esporte como hobby, começar a ter um pouco mais de contato com nossos cães para brincar. E aí, em um determinado momento, surgiu a ideia, mas e se a gente abrisse essa possibilidade para outras pessoas também se conectarem e desfrutarem desse esporte que é tão legal e tão prazeroso para a gente com nossos cães? E essa foi o pontapé inicial para o surgimento do Clube Bahia Agility, que foi a primeira escola de Agility aqui e, por enquanto, a única escola de Agility que a gente tem aqui na Bahia. Então, já que a gente não tinha locais para a prática do esporte, a gente decidiu, pronto, vamos então ser pioneiras e vamos dar o início ao Agility aqui na Bahia. Para nossa sorte, a gente estava bem naquele período pré-pandemia. Com a pandemia, todo mundo sabe que toda a questão, os serviços online multiplicaram exponencialmente, né? Então, assim, a gente falava muito em Agility, a gente trocava muita figurinha, a Luana e eu nos conhecemos pela internet, apesar das duas estarmos em Salvador, eu estava estudando comportamento canino, Que Luana massa. também. E a gente se juntou por afinidade pela internet, né, pelo Instagram. E um dia eu descobri que Luana está em Salvador. Eu falei, filhota, em que bairro você está? E aí a troca começou e tal. E a gente tinha essa mesma vontade. Pô, seria tão legal se tivesse uma pista de agility, né? Alguém que ensinasse aqui. E a gente tinha o mesmo problema que todo mundo, né? Não tinha uma pista de agility. Com a pandemia e a coisa online aumentando, a gente acabou descobrindo que tinha, assim, uma forma de estudar agility online no jardim da gente, né? O agility, ele é muito assustador logo no começo, né? No primeiro momento. Você tem todos aqueles obstáculos enormes, não cabe na casa das pessoas. Sim. Então, se você mora num apartamento e tem um cachorro ativo, como você estava falando, você imagina, pô, preciso de um espaço, que estão lá todos os equipamentos, e o agility é isso, eu vou lá e eu saio correndo por aqueles equipamentos com o meu cachorro, né? Você nunca imagina que você pode começar a estudar agility no jardim da sua casa ou na sala do seu apartamento. Sim. Certo? Tem toda uma parte de fundamentação que você pode fazer pequenininho. Aí a gente descobriu isso e começamos. Ela na casa dela, eu na minha casa, internet, WhatsApp, e vamos estudando com uma professora de São Paulo, que até hoje é a nossa supervisora, ela tem muita experiência, juíza de agility também. Quando passou a pandemia, aí na pandemia a gente fez uma pausa, porque chegamos num ponto em 2019 que a gente começou a estudar já um pouquinho. Em 2019 a gente precisava já ir para um espaço maior, comprar um túnel. A gente não tinha um túnel naquela época ainda, era tudo handmade, assim, em casa mesmo. A gente fazia os nossos saltinhos de PVC e a gente foi conhecendo o esporte assim, porque era a possibilidade que a gente tinha, né?
E aí fizemos uma pausa no primeiro ano da pandemia, que foi aquele terror, e depois voltamos já trazendo uma professora e um primeiro seminário de agility para quem quisesse fazer. Juntamos um grupo de malucos que sonhavam que Estranho tinham que eu não tava nele. Tá estranhando que eu não tô nesse Pois grupo é. aí. Enoque, você conhece Enoque? Conheço. Enoque estava nesse primeiro Massa. grupo. Pois é. Massa. Aí fui catando umas pessoas e chamando o pessoal, vocês não querem fazer um seminário assim de agility? Vamos ver onde vai parar. Aí nasceu depois disso O Bahia Agility. o Clube Massa. Bahia Que Agility. legal. Clube Bahia Agility, que massa. E aí, engraçado quando você falou que você fez na casa de vocês, né? Montou o circuito na casa de vocês. E a gente vê isso em alguns pet parques também da Isso. cidade, né? Uma das coisas que eu ia É. perguntar a vocês, né? Alguns espaços na cidade, né, que a prefeitura faz em algumas regiões, alguns bairros, a rampa, o cilindro também, né? Então, pode ser considerado também um espaço que pode ser feito um agility. Com relação a esses espaços pet, né, que cada vez tem crescido, né, os pets são Sim. parte da nossa família e tem cada vez sido mais parte da nossa rotina. Então, muitas vezes, como parte de incrementar esses espaços, se colocam estruturas ali, que como o Mari começou a pontuar, podem sim ser usados para um contato inicial, mas é preciso ter um pouco de cuidado, porque essas estruturas não foram talvez planejadas Sim. e pensadas, às vezes, no uso do cão para determinadas atividades. Então, esses túneizinhos de concreto que ainda não podem ser um pouco perigosos se o cão vem em muita velocidade, né? Um Sim. cachorro um pouco mais estabanado, ele pode, sem querer, entrar mal posicionado ali e se bater. E como é uma estrutura rígida, pode acabar causando minimamente ali um desconforto ali no local. Então, devem ser usados com um pouco de cautela, principalmente por quem não tem tanto contato e tanto tato. O ideal realmente, né, o diferencial dos obstáculos mais oficiais ou projetados para o agility é principalmente um dos quesitos segurança para o cão. Então esse é um dos principais diferenciais, mas não impede Legal. a pessoa de ter um contato inicial através desses pet parks, né, que a gente vê muito aqui em Salvador. Então, o tipo de material utilizado é um material específico, né? Você tem uma série de requisitos. Pela Federação Sinológica Internacional, existem exigências, digamos assim. Você pode fazer de materiais diferentes, mas sempre que estejam dentro daquele Padrão. padrão que eles determinam. Não só de tamanho, etc., mas também de peso. Só para citar o exemplo, um salto. Se você, não sei, nos pet parks geralmente não tem saltos, né? Mas Não. se tiver, eles não podem ser fixos. Essa barra, ela nunca pode ser fixa. Sim, eu vejo muito isso em hipismo, né? Isso, O cavalo exatamente. pula, encosta naquele, né? Se ele acabar encostando, não se machuca. Exato, tem que sair, tem Perfeito. que deslocar e não pode ser muito pesado. Então, e vai melhorando. A cada ano tem alterações no regulamento para melhorar questões de segurança para os cães, porque às vezes, particularmente os cães mais competitivos, são extremamente rápidos. Sim. E às vezes são bastante descabeçados. Então, assim, eles levam pela frente, às vezes, uma vara dessas pode fazer um machucado sério. Então isso não pode ser fixo. Então, se num pet park você encontra um salto que não vai ser móvel por questões de funcionalidade do próprio espaço, que não é de agility, é de lazer de cães quaisquer. Mas para ser seguro, ele não pode ser fixo, porque isso pode causar uma lesão. Só para dar um exemplo. Interessante. Perfeito. E quando você fala sobre esses equipamentos, eles acabam mudando tamanho, forma, a depender da raça do cachorro? Altura, sim. Distância, sim. Então, vamos lá. Vamos aos exemplos. Esses são as zonas de contato. Esses três aqui são as 3 zonas de contato. Elas não mudam, nunca. Nem em altura, nem em tamanho. O cão tem que subir, descer. E na gangorra, bater e descer. No salto, ele não muda, mas muda a altura. Então, cães small, você vai numa altura mais baixa, depois você tem 4 categorias, small, mid. Você tem 4 categorias, né, de altura, small, mid, intermediário e large. Né? Então, a vara ela vai subindo ou descendo em função da categoria que está competindo ou treinando, certo? E os outros elementos que mudam, então, aqui são todos os elementos de salto, né? O túnel não muda nunca, ele não tem nada para mudar. E você tem o muro, que essas peças de dentro do muro, elas sobem ou descem também. Você tira elementos ou põe elementos, ela fica mais alta ou ela fica mais baixa. E o distância, que aqui ele está todo fixo, né? Mas, na verdade, essas 4 barras aqui são de espuma dentro do salto. O cachorro tem que pular assim. Ele não pode pular nesse sentido, ele pula sempre assim, do mais baixo para o mais alto. O small são 2, intermediários são
Não, mid são 2 também, o 3, intermediário 3 e large 4. Então, a depender da categoria, você tira ou coloca as 4 barras de espuma, coloca 3 ou coloca 2. O cão tem que saltar em distância, né? Se ele bater em qualquer uma dessas coisas e virar, é falta. Aí tem toda a questão do julgamento, Sim. né? Isso. Nossa. Então, muda nesse sentido, sim. Entendi. Mas não muda o obstáculo em si. Os obstáculos maiores, por exemplo, e os túneis não tem nenhum tipo de alteração. Eles não ficam maiores nem menores por conta do tamanho do cão. Agora, se você tem um cão, por exemplo, no large, um cão muito grande, me diga aí um cão de uma raça muito, muito grande, um pointer. Pointer é bem alto, né? São cães bem altos. Um cão mais alto, aquele o Bartolomeu, qual é a raça É dele? um Bernese, né? O São cães Bernese, bem grandes. Bernese, um sim. cão grande e pesado. Ele se abaixa para entrar no túnel. O túnel padrão, ele tem 60 centímetros de altura. Então, não é o ideal. Sim. Ele deveria ser um túnel mais Mais alto alto. para um cachorro desse porte, mas não existe. Então, Essa é a diferença. assim, então qualquer raça poderia fazer, mas tem as suas limitações, né? Qualquer Não- raça pode fazer. Então é Você como vai se ter fosse limitações algo competitivas. adaptável, né? É totalmente Então, adaptável. querendo ou não, é como se fosse o adestramento de fato, né? Porque a gente pode treinar qualquer tipo de cão, mas não é uma receita de bolo. Para cada cão, a gente precisa se adaptar à realidade do indivíduo. Não é isso? Sim. Isso. Perfeito. O agility ele não tem restrição de raça, qualquer cão de qualquer raça pode participar. As restrições do agility muitas vezes são de idade, então para o cão começar a competir oficialmente ele tem que ter pelo menos 1 ano. Então, tirando isso, não tem restrição. Tanto cães de raça quanto vira-latas podem participar tanto de competições oficiais e treinar e curtir o esporte. E cães idosos, assim, estando saudáveis? Podem participar também. Ideal que estejam em acompanhamento com um veterinário, né, para avaliar principalmente a parte de saúde articular, mas eles podem continuar competindo ou, quando não competindo, continuar brincando. Muitas vezes com saltos em alturas mais baixas, especialmente para aqueles cães que gostam de praticar atividade. Então, esse é um ponto do agility, que muitas vezes eu sei que quando a gente fala em esporte com cães, às vezes a gente leva uma polêmica das pessoas imaginarem que os cães às vezes são forçados a participar. Sim. Mas muitas vezes dentro do agility, nosso objetivo é que os cães gostem. Muitas vezes os cães criam um gosto muito forte, é quando eles gostarem de estar fazendo aquela atividade ali. Isso. Então, algumas pessoas, mesmo com os cães mais idosos, com algumas restrições, podem continuar brincando, obviamente fazendo algumas adaptações para preservar a saúde articular daqueles animais. Com certeza. E aí eu queria conhecer também um pouquinho do dia a dia, né, do Rafael, como é que funciona o seu CT, né, o seu centro de Isso. treinamento, como é o seu dia a dia com os cães, e o que é que você faz, né, para fazer esse adestramento e quais são os animais que você geralmente atende, né, faz esse trabalho. A gente, lá na Gimpet, né, a gente tem um clubezinho agora também, que a gente costuma dizer que é como se fosse a primeira academia de fato para cães em Salvador, né? Porque a gente trabalha muito esteira, estamos querendo começar também com natação. Esse ponto que você trouxe das pessoas acharem que o cão está sendo forçado é um ponto muito importante de se tocar, porque as pessoas acabam tendo umas interpretações que são diferentes daquilo que o cão de fato quer fazer, daquilo que a gente consegue fazer com o cão. Então, é muito importante salientar essa questão, porque é uma realidade, eu acho que muito firme, tanto para mim quanto para você, porque muitas pessoas acabam achando que os cães não têm, né? Às vezes a vontade ou o desejo de estar ali, quando na verdade eles amam mais do que até a gente, né? E isso é importante. Então, assim, eu já trabalho na área já há muito tempo. Desde criança eu já dizia que eu ia trabalhar com cachorro, dizia desde 5 anos que eu queria ser veterinário. Eu chegava em casa todo dia com um cachorro diferente, se eu achasse na rua um filhote, era dentro de casa, dormia, não tinha mais cachorro, não sei por que isso acontecia. Mas quando eu ia dormir, deixava o cachorro, quando eu acordava, não estava mais lá. Alguma coisa aconteceu aí, né? Hoje em dia eu não sei dizer o que é, não. Mas em tese, desde criança eu já tinha muito essa vontade, esse desejo de trabalhar com cachorro. Então, assim que eu me formei na época do colégio, já fui para a questão da faculdade, já fiz veterinário. Depois que saí, percebi que eu amava muito esse lance do comportamento, de melhorar o convívio, né? Porque quando a gente fala sobre adestramento, não é só melhorar o cão, mas mudar a realidade dos tutores com seus cães, que na verdade é isso que é o mais importante, de fato, em estar fazendo o que eu faço, né? Tentar melhorar a convivência dos cães com os seus tutores a todo custo, porque querendo ou não, é o que a gente precisa fazer. Acredito que elas ajudem bastante essas pessoas que precisam dos cães para gastar essa energia, precisam dos cães para poder melhorar um pouco a qualidade de vida. Então, quando eu comecei a trabalhar com isso, de fato, eu enxerguei um mundo que eu não tinha noção que era possível de se existir. E hoje eu trabalho com isso. Hoje qualquer tipo de cachorro que você trouxer pra gente, a gente treina, a gente mexe, os mais agressivos, os mais inseguros. Tem todo um protocolo para fazer isso, tem todo
um trajeto a se seguir, né? Assim como vocês falaram, não é só levar o cachorro para o agility, de fato, para um pet park desse que tem as coisinhas do agility, mas a gente tem que fazer toda uma base para deixar o cão prestando atenção na gente, para criar de fato um vínculo emocional muito bom, para que a gente consiga, de uma certa forma, né, melhorar essa convivência do cão com o tutor. Quando, na verdade, todo mundo acha que o adestramento é eu chegar na casa de vocês e mexer nos cães de vocês. Você acha que eu vou chegar, muita gente acha que se eu chegar na sua casa eu vou lidar diretamente com o cão. Na realidade, eu vou para lá ser um facilitador, né? Eu vou ser um facilitador da comunicação entre as pessoas e os cães. Então, quando eu chego para treinar os cães, eu preciso treinar também as pessoas, porque, querendo ou não, o cão precisa entender que ele vai ter que obedecer, ele vai ter que criar uma comunicação com a pessoa que está com ele todos os dias. Quando, na verdade, eu vou na casa das pessoas de 1 a 2 vezes por semana, e entre uma aula e outra, as pessoas precisam manter esses treinos, precisam manter essa rotina, precisam manter esse manejo para que os cães se mantenham de sempre uma forma muito mais equilibrada, né? Vamos assim dizer. Trabalhar o comportamento como um todo, né? Porque Perfeito. quando a gente veio de uma pandemia, e eu acho que vocês que trabalham com comportamento canino, com adestramento, com esporte, eu acho que vocês perceberam muito a diferença de um cão que foi adotado na fase da pandemia para um cão que já está há muito tempo na casa da pessoa, né? Essa fase da pandemia, ela foi crucial. Eu acho que deu um start, né, Com da certeza. importância de trabalhar o comportamento de cães, trabalhar a questão, né, do enriquecimento ambiental. Perfeito. Porque o que a gente mais percebe, eu como veterinária, eu percebia muito na época, era comportamentos destrutivos, ansiedade e separação. Então, logo quando finalizou a pandemia, né, a gente já saiu do lockdown, já começou a trabalhar fora de casa, a gente nota que os cães começaram a desenvolver esses A incidência foi distúrbios muito maior, né? comportamentais. Principalmente a ansiedade por separação, como você mencionou. E aí vem aquele desespero, né, de medicar o animal, de fazer várias coisas. Ah, eu só quero medicar, fazer uso de ansiolíticos. Sim. Só que, na verdade, não é só a medicação, é você trabalhar o enriquecimento ambiental, você trabalhar o ambiente que esse animal vive, você fortalecer esse vínculo Isso, também, né? Então, como é que vocês levam essa fase, o que é que vocês fazem diferente e como a gente pode evitar que isso aconteça, né? Porque hoje o tutor, alguns deles trabalham muito no home office, mas muitos trabalham fora de casa. Eu tenho esse meu cachorro, ele tem ansiedade de separação. Então, é muito difícil a gente sair de casa e o cachorro continuar latindo, né? Então, entra aquela questão da vizinhança, do próprio animal, que ao longo do tempo ele pode adoecer, né? Então, o que a gente pode trazer de diferente para evitar esse tipo de comportamento nos animais por conta desse excesso, talvez, de apego, não sei o que é que pode estar causando isso, né? Em termos de comportamento, a gente tem que pensar em saúde, se a gente pudesse falar em saúde comportamental. Sim. No âmbito da saúde, de uma forma geral, e aí vamos incluir momentaneamente essa ideia de saúde comportamental, a gente tem que, inicialmente, trabalhar com prevenção. Perfeito. Esse é o ideal. Uhum. Então, se eu pego um cão filhote, certo? Eu tenho que pensar na vida dele a partir dali, comigo. Então, eu tenho que trabalhar a saúde comportamental desse cão preventivamente, Sim. né? Então, todas essas coisas, em geral, se você trabalha bem ali no começo, você consegue evitar. Depois, quando com a doença, vamos aqui de novo tomar essa licença poética da doença comportamental, quando a doença comportamental já está instalada, tem que ter um tratamento. Então, assim, do ponto de vista da gente no agility, a gente chega com algumas demandas de cães com determinadas distúrbios ou dificuldades, vamos dizer assim. Às vezes não é uma doença, agora eu vou tirar esse conceito. Às vezes não às vezes é uma dificuldade que o cão tem. E a mais importante delas, que chega mais pra gente, é a reatividade, que é o grande desafio. Bom, a ansiedade por separação foi um grande desafio que a pandemia trouxe, né? Sim. Para os cães, muitas pessoas trouxeram animais para casa para cuidar da própria saúde mental aí humana, Isso, né? isso. Inclusive indicado por profissionais, Sim. médicos. E as ONGs trazem esse dado, né, de que teve um aumento do número de adoção e logo depois também de abandono. De abandono, Exatamente. exato. Assim que acaba a pandemia, o número de abandono explode. Mas o que chega pra gente, além da ansiedade por separação, não é um assunto que chega pra gente tão premente, porque ali no âmbito do treinamento não impacta tanto, né, no agility, mas a reatividade sim.
Então, aí o que a gente faz é criar condições. Assim, a gente propõe, primeiro, que essa pessoa trate isso em paralelo. Não são coisas que a gente consegue tratar no agility. O agility ajuda. O agility melhora. O cão sai de casa, o cão faz uma atividade física que é um enriquecimento, em si um enriquecimento ambiental muito importante, né? Aumenta muito o vínculo com o tutor, Perfeito. ele tem contato com outros cães, eventualmente com outras pessoas. Ele Uma acaba socialização trabalhando indireta, né? Indireta, exatamente. Legal. Mas ele tem, a depender do grau dessa reatividade, ele vai ter que trabalhar isso em paralelo. E a gente indica sempre profissionais, tal. A própria Luana trabalha com essa parte fora do agility, eu trabalho só com treinamento em agility mesmo. Mas isso acontece e é relativamente frequente. Na prevenção, a gente... Não vou dizer para vocês que um cão que começa cedo, filhote no agility, não vai ter nenhum tipo de reatividade. A reatividade ela pode surgir Qualquer momento. em função de muitos fatores variados, que o agility não consegue prever todos, né? Sim. Então, a gente tem, por exemplo, cãezinhos que chegaram para a gente bem filhotinhos, e a gente conseguiu fazer um trabalho bacana, mas que, por exemplo, nunca foram apresentados para crianças. E hoje em dia são reativos a crianças. No agility, eles não vão entrar em contato com crianças, né? Então, a gente não consegue fazer uma prevenção tão abrangente, mas do ponto de vista de estar num local desafiador, trabalhando, você já constrói... O que o agility faz, que é muito legal, qualquer adestramento faz. Antes eu vou pedir um parênteses, assim. Muita gente acha que agility não é adestramento. Agility É adestramento, com certeza. Tá? Tem muita gente que acha que a pista tá lá e eu vou saber como os cachorros vivem pulando. Eu vou chegar lá e vou sair correndo, meu cachorro vai sair fazendo os obstáculos. Não é bem assim. Você pode ter alguns cachorros que naturalmente façam 1 ou 2 obstáculos sem dificuldades, mas não se trata disso. Então, é adestramento sim, é um adestramento até complexo, porque você vai ter aí entre 6 meses e 2 anos para deixar um cachorro pronto. Ou pronto entre aspas. Porque a gente sempre Concordo brinca que ele nunca perfeitamente. fica pronto. É a O vida cachorro- inteira, é a vida inteira com de treino, né? Uma coisa muito consistente, entendo você. Então, nenhum cachorro fica pronto. Mas assim, para ele estar competindo, correndo, bonitinho, fazendo, seguindo você e você tem um entrosamento com ele legal, leva esse tempo. Agora, o que é muito legal do ponto de vista dessa coisa, qual é o diferencial do agility para a questão da saúde comportamental do pet na vida? Estou querendo chegar nesse ponto que você colocou, que eu entendi que era por aí. O cachorro que começa pequeno, ou na idade que for, particularmente aquele que veio pequenininho e começou consistentemente a treinar com a gente, ele desenvolve uma habilidade para aprender, certo? Ele é treinado para aprender. Ele entende a troca, ele aprende a troca. E o comportamento, ou seja, você manejar o comportamento quando você tem esse recurso é muito mais fácil. Então, o cachorro entende. Ela quer que eu faça tal coisa, em troca eu ganho isso. Eu quero isso, ela quer que eu faça isso. Eu tenho esse caminho para chegar onde eu quero. E você passa a ser o centro, digamos, é meio controlador falar isso, né? Mas você acaba sendo o ponto de obtenção de recursos. O ponto de recursos. Todos os recursos passam por você. Né? Então, isso facilita muito no dia a dia. E é um cachorro que confia em você, por outro lado, porque sabe que fazendo o que você quer, ele pode confiar em você, que ele vai ter aquele reforço. Então, a gente trabalha na cabeça do cachorro todas essas questões. Esse cachorro vai para casa e aquelas questões vão com ele. Essa é a nossa porta de entrada para trabalhar na saúde comportamental do cachorro a partir do esporte. Então, o esporte, né, até para tirando, né, da gente, o esporte ele também trabalha a questão mental, né? Então, trabalha a ansiedade, e o pro cão não vai ser diferente, né? Porque lá ele tá aprendendo outras coisas, ele tá tendo um ponto de referência, ele tá entendendo que aquele comportamento que ele deve continuar fazendo, porque se ele não continuar fazendo aquele comportamento, ele não vai ter a recompensa. Então, o esporte, ele realmente traz até pra gente, né, a recompensa também da adrenalina. Então, quem depois de sair correndo, né, 5, 10 quilômetros, correr uma maratona, se sente satisfeito depois porque teve essa recompensa. Então, eu acho que tudo na vida da gente é baseado em recompensa, né? Que você entende, mas ela é estudante de veterinária, você entende muito mais de dopamina do que eu, mas tem tudo isso. A dopamina lá no alto, e aí a recompensa ela tá no nosso dia a dia, isso não vai ser diferente pro cão também, né? E pegando o gancho no que ela falou da questão do cão tá prestando atenção, é muito importante salientar isso,
Por que eu acho que é muito importante? Porque o adestramento, ele vive a mesma premissa. Tem a mesma premissa. Quando a gente começa a trabalhar o cão com comandos básicos, comando de senta, deita, fica, junto, o cão ele entende que cada vez que ele busca algo que ele consegue entender o que é que eu tô querendo ensinar, ele vai ser agraciado de alguma forma. Seja atenção, seja só um elogio, seja petisco, seja qualquer coisa que vai ser de positivo para ele ali. Então, por ele entender que ao buscar orientação, ele vai ser agraciado de alguma forma, ele passa a prestar mais atenção. E essa é a parte mais importante para trabalhar qualquer problema comportamental. Por exemplo, como você citou a reatividade, é muito importante trabalhar o vínculo e essa base ela tem que ser muito bem feita, porque a gente passa a ser referência para o cão. É tipo um pai ou uma mãe que a gente, como filho, tem como referência. Entendeu? Então, quando a gente passa a ser referência para o cachorro trabalhando na reatividade, ele começa a colocar na balança o que é mais valioso naquela situação, por exemplo, que você citou, da criança. Se eu tenho um cachorro que ele é reativo a uma criança, geralmente ele é muito mais reativo à criança porque ele dá muito valor àquele estímulo, que nesse caso é uma criança. Mas quando eu consigo competir diretamente com essa atenção, com esse estímulo, eu consigo fazer com que ele, consigo tirar ele daquele comportamento com uma facilidade também muito maior. Então isso que ela falou da base, tudo certinho, eu acho perfeito pontuar, porque é muito importante, seja para reatividade, seja para ansiedade por separação, que foi o que você falou, que de fato pós-pandemia estourou, e muitos cães acabaram criando esse vamos dizer também, né, tendo esse distúrbiozinho, porque são cães que criaram uma dependência emocional muito grande com seus tutores, muito grande. E quando esses tutores começam a sair de casa, eles se sentem de uma forma que não conseguem se controlar. E aí alguns cães acabam vocalizando muito, acabam tendo comportamento destrutivo. E a gente quer, de uma certa forma, resolver isso logo, só que se a gente não conseguir criar uma base de comunicação legal para que ele entenda que do que a gente faz vai surgir alguma coisa, é praticamente um tempo perdido. Então a ideia é criar essa base para o cachorro entender. E essa daí por separação é um trabalho que geralmente a gente quer muito que o cachorro saiba ficar sozinho, mas a gente não ensina esse cachorro a ficar sozinho. A gente não ensina o cachorro a ficar só. A prevenção, né? A tal da prevenção. É o que você falou com o cachorro. Eu gosto muito de dizer que o cachorro entende muito o que é certo e o que é errado quando ele tiver os dois. Ele não vai saber só o que é errado se ele não tiver o certo. Ele não vai saber o que é certo se ele também não souber que aquele comportamento que ele tem é um comportamento errado. Então essa prevenção que você falou é algo muito importante e que trabalha o cachorro, acredito que siga muito essa premissa, né? Quando a gente fala de prevenção, a gente tem um tutor que vai pegar um cachorro pela primeira vez. Então ele vai, por exemplo, numa consulta veterinária. E um dos pontos principais esse cachorro precisa ficar isolado. Perfeito ponto. Esse animal precisa se isolar porque tem um risco de contaminação, dele adoecer, né, dele ter contato com outros animais que podem estar doentes. Nessa situação, né, então aquele animal, filhote, está na primovacinação, está iniciando ali o seu processo de prevenção vacinal, né, fazendo as suas primeiras vacinas, vermifugação. O que é que vocês sugerem como pessoas que trabalham com comportamento canino para esses tutores que estão agora tendo seus primeiros filhotes, né, tanto de cães como de gatos? Qual é a sugestão de vocês nesse sentido? Gato, você me matou. Gato, acho que eu vou deixar mais por conta de você. Gato, deixa... tá, tudo Tem bem. como bater assim, cumprimentar? Daí pra cá? Tem como? Porque gato... Eu sou gateira, cara, eu A precisava. resposta você me matou. Eu precisava. Mas eu posso fazer um parênteses que gato também precisa de socialização, assim como o cães. Sim. Que a gente tem socialização de felinos Excelente. é um pouco diferente, mas eu não vou conseguir entrar em detalhes com você, que foge um pouco da minha alçada. Da minha alçada, A exatamente. brincadeira que eu ia dizer, traz pra Agility. A gente é ambiente controlado, traz filhotinho que a gente já começa a trabalhar ali com ele. Geralmente, de fato, a pista de Agility é um ambiente controlado em geral. Pelo menos no nosso caso, a gente tem protocolos assim de entrada dos cães novos. Os cães que já estão conosco, a gente acompanha a questão de vacinação e tudo mais, são cães todos saudáveis. Quando não estão Perfeito. saudáveis, eles não treinam, eles ficam isolados Sim. mesmo. Massa. E cães novos sempre têm que ser avaliados antes de começar. Então, em geral, o ambiente que a gente trabalha ambiente um controlado. ambiente controlado. Excelente. Então, isso já teve muito filhote. Se for muito pequenininho, a gente trabalha em cima faz a fundamentação em superfícies que a gente Conseguir higienizar. Mais fácil. higienizar, etc. Se já são um pouquinho maiores, já tem uma dose ou duas de vacina das principais doenças, eles já podem trabalhar no gramado, porque, como eu disse, é um ambiente controlado. Eu tô brincando com vocês. Testa pra gente que a gente não vê. Deixa comigo que agora eles vão. Deixa comigo que agora eles vão. O que eu gosto de falar nessa situação é o seguinte.
Existe a questão da janela social dos cães, né, que eu gosto de falar, que é mais ou menos dos 30 até os 120 dias. E aí o que acontece? Essa é uma fase muito importante na vida do cachorro. Uma fase muito importante. Só que essa também é uma fase que, além de ela ser muito importante no quesito de saúde física, do protocolo vacinal, é uma fase também muito importante para a saúde mental dos cães. É uma fase que eu julgo ser a melhor fase para a gente apresentar o mundo ao cachorro. É aquela fase que ele está apto para tudo. Que todas as situações que ele passar, até negativas, ele consegue lidar um pouco melhor. Então eu costumo muito dizer que eu, como veterinário, gosto de salientar a importância de evitar que ele tenha contato com outros cães, que você não sabe como é que está a questão da saúde do animal. Mas eu gosto de salientar também que, independente de estar com 30, 40, 60, 80, 70 dias, a ideia é você apresentar o mundo ao cão. Que é como você falou no exemplo dos cães que estão lá, mas não conheciam as crianças, né? Abre essa reatividade. Então, chegou nessa fase que a gente chama de janela social, eu peço para as pessoas passearem com os cães. Na mão. No colo, né? Na mão. Por que na mão? Porque aí ele vai conseguir vivenciar. Ele vai conseguir conviver com moto, vai conseguir conviver com carro, com ônibus, com gente, com cavalo, com outro cachorro, com gato, com criança, com idoso, com tudo que aquilo que você sabe que o seu cachorro vai ter que vivenciar durante a vida. Então, além dessa questão da saúde física, é muito importante pensar também na mental. Que a gente, como veterinário, se prende muito a essa parte física, né? Faz protocolo de vacinação, o cão pode ficar doente, mas não, a gente também precisa pensar no mental. Que a gente pode fazer um protocolo, o cão ficar 100% fisicamente, mas mentalmente ele não está legal. E é aí que entra todo um contexto muito grande. Do ponto de vista... tem uma questão que, assim, Luana pode até falar melhor, porque Luana é bióloga. Ela é estudante veterinária, mas ela é bióloga. Massa. Do ponto de vista biológico, os cães, particularmente, eles têm... Essa janela de socialização que a gente costuma chamar, na verdade, é um período em que o cão, o animalzinho, ele é mais curioso e menos cauteloso. Isso. Quando passa dessa fase, ele começa a ficar menos curioso e mais cauteloso. Isso vai se invertendo. Isso é muito importante que as pessoas entendam, porque aí começam as várias fases do medo, as famosas fases do medo. As fases do medo são absolutamente fundamentais para a sobrevivência do animal, né? Luana está aqui para falar melhor do que eu. Então, assim, o que você tem que pensar é o seguinte, nessa janela, eu tenho um cãozinho, nesse período do bebezinho, eu tenho um animalzinho muito curioso, ele não vai ter medo de pisar nesse negócio aqui. Ele vai lá e papai, ele vai aprender que opa, aquilo ali talvez não seja tão legal, mas sem tanto medo. Ele vai ser capaz de enfrentar estímulos diversos sem medo. Se você associar isso a alguma coisa legal que aconteça no momento em que ele conhece um estímulo novo, por exemplo, a buzina de um ônibus, de um caminhão, um lugar de muito tráfego, o barulho ou o eco de um shopping center, ou pessoas diferentes, às vezes... A gente nem imagina o que é que pode assustar um cão. Às vezes uma pessoa com um chapéu desse tamanho assusta um cão que nunca viu aquilo nesta fase da vida. Sim. Então, o que você tem que pensar é que isso aqui é uma janela privilegiada para você mostrar a maior quantidade de coisas que você conseguir. Uma das estratégias é, como ele falou perfeitamente, pegar o cachorro, botar no colo e levar para todos os lugares. Você pode levar para o seu trabalho, você pode levar para o shopping, para o supermercado, você pode levar para a esquina. Você pode não levar para lugar nenhum, mas deixar ele numa grade perto de uma casa, perto de uma rua com movimento, e associar positivamente aquela exposição permanentemente. Foi o que eu fiz com a minha. Eu não fiz com a minha bebezinha, a Coca, que é a minha cachorra com a qual eu pratico agility hoje em dia, tantas saídas, mas a casa onde eu moro é numa rua movimentada onde acontece muita coisa. Então, muita da socialização dela foi feita ali, aproximando da rua e afastando da rua em virtude da reação dela e sempre acompanhando de uma associação positiva. Perfeito. Outra coisa, tem um cara muito importante chamado Ian Dunbar, comportamentalista, veterinário comportamentalista. Ele foi um cara muito importante para esse conhecimento que está chegando agora nas escolas veterinárias, deve muito a ele. Assim, foi um cara que se dedicou, está vivo, mas se dedicou a divulgar muito a importância da socialização nessa fase. Ele fazia palestras gratuitas nos Estados Unidos, nos canis. Ele falava, vocês não podem produzir cachorro e entregar sem esse trabalho de socialização que começa nos canis, não começa na casa. Tem que começar nos canis e a gente tem que procurar canis que façam esse trabalho, que já entreguem para a gente um cachorro que tenha vivências. Um trabalho que a gente tem que continuar, não começar. Sim.
Perfeito. Certo? Exatamente. E ele dizia, você também pode fazer o que ele chamava das puppy parties. As puppy parties, que agora estão começando a ser Essa aí, conhecidas, né? É um negócio que ele já falava nos anos 70. Você tem que chamar, e uma delas, ele falava assim, chame as pessoas, faça toda semana, durante o seu cachorro chegou em casa com 80 dias, 90 dias, 70 dias, o que for. Aqui as pessoas entregam com 45, que é uma loucura, mas enfim, esse é outro assunto. É. Chegou na sua casa, você tem a obrigação de fazer festas todo sábado e todo domingo. Traga cachorros saudáveis para sua casa, traga pessoas diferentes para sua casa, faça churrascos, tenha permanentemente exposição desse cão nessas primeiras semanas de vida. Além disso, pega o cachorro e leve para todos os lugares sem encostar no chão, porque a única restrição de fato é o contato direto com cães não saudáveis ou com o chão, que a gente não sabe o que tem, né? Vocês, como veterinários, sabem muito bem sobre isso. Então, há muitas formas de você fazer, mas é importante que essa consciência chegue para as pessoas de que Isso. essa fase Exatamente. é uma fase fundamental. Uma das mais importantes. E acho que complementando o que todos vocês falaram, eu acho que é importante ter uma comunicação e um contato entre adestradores, tutores e veterinários. Porque é Sim. preciso que os veterinários entendam a importância da socialização, assim como muitas vezes os tutores já entendem a importância dos cuidados com a saúde do filhote. Então, cuidar da saúde do filhote, como o Rafael mencionou, é cuidar da saúde física e mental. Então, assim, a gente quer sim evitar com que nossos cães entrem em contato com doenças perigosas, sinomose, parvovirose, mas a gente também tem que se preocupar com a saúde comportamental daquele animal numa fase que é muito crítica. Então, essa conversa e cada vez mais esse entendimento entre essa tríade, né, adestrador, tutor e veterinário, é muito importante para que os tutores entendam e se sintam seguros. Porque muitas vezes, se o adestrador fala uma coisa, o veterinário fala outra, o veterinário diz que o cão não pode sair, o adestrador diz que é importante sair, o tutor fica no meio ali. Que é o que mais acontece. E aí ele fica no confuso. fogo cruzado, não sabe o que fazer. Eu faço o quê? Eu escuto o veterinário, Eu eu escuto escuto o o adestrador, adestrador. aí fica... Então é ideal que se busque um consenso, né? Não precisa ser 880, não é você pegar o seu filhotinho e botar no meio da rua, num lugar onde passa 300 cachorros de rua. Mas também não é você deixar o seu cão numa bolha, fechado no seu apartamento e só sair quando ele tiver, sei lá, um mês depois de tomar a última dose da vacinação, né? 4 meses, né? Então é Isso. importante que a pessoa arranje um equilíbrio dentro daquilo, buscando uma boa socialização, combinar esse cuidado com a saúde física do cão e também uma exposição adequada do cão aos estímulos dos quais ele vai enfrentar ao longo da sua vida, né? Como vocês já comentaram, né? Estímulos que vão fazer parte da vida desse cão, sendo um cão urbano, que vive, né, em contato com Isso. cidade, barulho de moto, ônibus, criança, pessoas e outros animais também. E quando a gente trabalha bem, isso acaba que a gente evita também o abandono animal, Sim, ou com certeza. porque acaba que esse animal ele vai estar, né, ambientado, vai estar com um comportamento equilibrado e, consequentemente, quando esse tutor quiser levar esse animal para algum lugar, ele vai com maior facilidade. Então, hoje é muito comum, por exemplo, o cachorro ir no shopping. O meu mesmo de minha mãe, apesar dele ser meio despirocado, ele adora ir no shopping. Você fala shopping, ele já tá Já ali na sabe. porta para colocar a coleira. Ele ama. E a gente percebe que quando esse animal ele não tem não trabalhou bem na infância, né, naquela fase ali do filhote, né, mesmo na fase, né, quando esse animal ele tá naquela fase da primovacinação, ele começa a ficar mais reativo, fica medroso, e aí o tutor passa a evitar levar ele para determinados locais. E aí, por exemplo, uma viagem, o tutor não consegue levar esse animal na viagem porque o animal passa mal no carro, fica ansioso, late muito, urina, defeca por conta da ansiedade, e aí ele começa a ter esse distanciamento com quem deveria ter um vínculo muito forte, né? Exatamente. Ele e o cão. Tem uma pergunta que é bastante frequente, uma dúvida que aparece muito nos tutores, que é assim, quando eu posso começar a treinar o meu cão? Seja adestramento comportamental, seja adestramento de agility. É uma pergunta muito comum, né? Porque é herança um pouco de muitas décadas dessa ideia de que o cão só fica pronto para o mundo depois da última vacina, a antirrábica entre 4 e 5 meses, né? Isso. E, na verdade, assim, o cão, ele já está pronto para aprender com 1 mês. Então, nos canis que fazem um bom trabalho de socialização, isso começa com 1 mês de idade. Abriu o olhinho, já está sentindo, cheirando o mundo, etc. Ele já está brincando, ele já está em condições de aprender a aprender, né? A dinâmica do aprendizado. E isso, já quando ele já está na casa do tutor, ele já pode aprender tudo. Então, você
fazer o manejo alimentar, por Perfeito. exemplo, o manejo alimentar com truques ou pequenas brincadeiras, às vezes não é truque. E o truque também é outro assunto, né? Porque as pessoas têm um pouco de preconceito com truque, né? Vocês têm essa experiência? Tem. Muita gente tem preconceito com truque, que acha que é maldade com o cachorro, né? Ah, que maldade. É o que acha que vai robotizar o cão. É, vamos ou que assim vai dizer. robotizar o cão, ou que é maldade porque você está segurando a comida dele, você tem que dar a comida Sim. toda, enfim. São todas coisas que são difíceis, e a gente só com o tempo que a gente vai realmente quebrar esses Porque as mitos pessoas todos, têm essa né? tendência da permissividade É. excessiva, né? E Então, é que exatamente acaba ser muito levando permissivo. aos outros comportamentos que a gente está trazendo aqui agora. Exato. Mas são coisas que eu acredito que com o tempo elas vão ir melhorando, porque a informação vai chegando. A gente não pode pretender uma revolução É. repentina na questão do comportamento, porque tem muitas raízes nisso tudo e a gente não consegue cortar de uma vez. Então a gente vai puxando uma, vai puxando a outra e as coisas vão mudando aos poucos. Mas é importante que se entenda que o treinamento ele é bom para o cachorro, que o cachorro precisa exercitar a mente, que ele precisa exercitar o físico e a mente, aquilo que você tinha levantado antes, né? E que isso pode acontecer muito cedo e que é muito bom para o cachorro. Isso. E, às vezes as pessoas só se preocupam em ter um cachorro quieto, calmo, tranquilo. E aí elas fazem exercício ou enriquecimento ambiental para o cachorro ficar quieto. E na verdade eu digo, sim, mas eu quero que ele faça exercício, eu quero que ele faça mental e físico para que seja feliz. É o Perfeito. cachorro feliz que eu quero em casa. Feliz não quer dizer despirocado, pulando no armário. Isso. Né? Às vezes feliz é dormindo pacificamente. Então, muitas coisas da mentalidade que precisam mudar. Precisam ser ajustadas, verdade. E falando nisso, né, eu acho interessante porque eu tenho uma percepção de que cada tutor, cada pessoa, ela tem uma raça de cachorro específica para sua rotina, para o seu estilo de vida. Vocês concordam com isso? Porque hoje, quando eu vejo determinadas situações, eu tenho isso, né, que eu comentei com vocês sobre o husky siberiano que tem na família da gente. Então, ele não é, do meu ponto de vista, ele não é a raça para aquela família. Sim. Sim. Porque não é uma família ativa, não é uma família que de fato vai levar ele para passear na quantidade de vezes que ele precisa, não é uma família que vai. Desculpa, família, estou aqui falando um pouquinho de vocês. Tá em família, tá tudo. Tá tudo em casa. Eu dou um chocolate A gente aí. finge que não é sobre eles, não. É uma pessoa ali, A família distante. de um conhecido, de um conhecido. Mas assim, não é a família que de fato vai dar para ele a necessidade que ele precisa. Vocês enxergam dessa forma Não, também? com certeza. É uma questão muito engraçada, Com certeza. porque muitas vezes a escolha de cães, especialmente de cães de raça, pode perpassar muitas vezes por um apelo estético. Sim. Então, Sim. assim, eu acho aquele cão muito bonito. E todos nós temos uma percepção estética. Então, assim, é independente. A gente sempre vai ter perfis de cães que esteticamente nos agradam mais. Tanto é que a gente tem uma variedade enorme de raças de cães que algumas pessoas, assim, gostam mais de uma, gostam mais de outras. Mas a gente nunca pode sobrepor a estética ao entendimento de aquela raça se encaixa no meu padrão de vida, no que eu busco. Ou então, eu vou me adaptar para um cão daquela raça. Eu estou Sim. disposto a fazer mudanças na minha rotina, no meu estilo de vida, para me adaptar àquele cão que eu vou buscar ali, daquela raça X, Y, Z. Sim. Então, as famílias precisam pensar muito se aquele cão se adequa àquele perfil que ela busca. E é muito importante ter cuidado com os estereótipos. Então, eu vou usar um exemplo aqui, que é o Border Collie, que é uma raça que eu tenho notado se tornar muito popular no Brasil Muito. afora. E as pessoas muitas vezes pecam o Border Collie porque, entre muitas aspas, é o cão mais inteligente do mundo. Mas as pessoas precisam entender que o fato de ser um cão inteligente não significa que é um cão que ele vai aprender o que você quer e o que você não quer também. Então, é um cão também muito sensível. Então, a pessoa vai pegar um border achando que vai ser o cão que vai sozinho aprender a fazer tudo, que vai fazer seu imposto de renda, ele vai fazer tudo sozinho. E aí você esquece que aquele cão precisa de um direcionamento, assim como qualquer outro. E se você não dá um direcionamento, ele vai fazer as associações que muitas vezes você não quer. E aí a pessoa acaba com um cachorro com problemas de comportamento. E aí ela se vê perdida um pouco ali, porque ela pegou um cão inteligente, um cão ativo, e muitas vezes não encaixa dentro do que ela estava esperando que seria aquele Exato. cão. Então, nossas expectativas precisam ser realistas. Então, a gente tem que entender que estamos pegando um cão, que aquele cão muitas vezes é de uma raça que tem algumas predisposições, e como eu vou ajustar meu estilo de vida Exatamente. para poder receber aquele cão em casa e entender que eu não posso, né, tomar por base, às vezes, um estereótipo. Então, o cachorro X do meu amigo é um cachorro super zen, mas meu cachorro daquela mesma raça pode não ser tão zen, ou Exato. pode ter questões específicas diferentes. Então, a gente tem que ter cuidado para não usar o indivíduo como, né, representante do todo.
Você recebe muitos cães nesse sentido, Ah, né? Da muitos, família não tá muitos. adaptada àquela raça? É como ela falou, né? Muitas das pessoas acabam adquirindo os cães pensando nessa parte estética. Pensando que os cães precisam se adaptar à realidade delas. Quando na realidade o que vai precisar acontecer é que um precisa se adaptar ao outro ali. Você precisa entender o que o seu cão quer, você precisa entender o que ele precisa para você tentar se adaptar àquela realidade e fazer com que ele entenda o que você quer para que ele tente se adaptar à sua realidade também. Então é praticamente uma via de mão dupla, né? Uma via de mão dupla que ambos têm que se adaptar um ao outro, mas essa questão de adquirir o cão sem nenhum conhecimento sobre a raça, sem nenhum entendimento sobre a necessidade dos cães é uma das coisas mais importantes que vem acontecendo, né? Muita gente pega alguns cães por essa questão de estética e não tem mão para o cachorro, não sabe lidar. É aí que entra uma coisa muito polêmica, uma situação muito polêmica, que é de quem cria pitbull. Quem traz essa questão dos pitbulls, né? O próprio pitbull é um cão que quando eu falar agora drive, vocês entendem como instinto, entendem como vontade, mas é tipo um cão que tem muito instinto de combate, é um cão que tem muita energia, muita vontade, que você tem que saber criar um cachorro desse, você tem que entender como é que funciona a mente dele, você tem que criar uma comunicação clara para fazer com que ele também entenda o que você quer, para que pare de ter essas questões, né, que já vem acontecendo. Eu brinco muito com pessoas próximas, falando que quem tem que ter cachorro hoje em dia era como se tivesse que passar por uma CNH. Para ter cachorro, você deveria passar por uma CNH. Para você ter um pitbull, você tinha que passar por uma CNH. Imagina se eu dou um carro a uma pessoa que não sabe dirigir e pronto, pega seu carro e ande. É o que acontece muito, né? Então, para você ter um cachorro, eu acredito que é como se você tivesse uma necessidade específica da gente. Pegou um cachorro, você precisa aprender sobre como funciona aquele cachorro, que é como funciona a mentalidade dos cães. Que quando eu falo mentalidade dos cães, a gente tem que lembrar que tem um individual. Como ela falou, às vezes um cão, se você pode ter um border collie, eu posso ter um border collie, mas as características podem ser um pouco diferentes. O seu pode ser mais calmo, o meu pode ser um pouco mais elétrico. Então é muito importante essa questão de, ao pegar um cão, você entender como é que funciona a mentalidade daquele cão, daquela raça, entender que você vai precisar se adaptar a ele e ele também vai precisar se adaptar a você. Com certeza. E aí quando a gente fala do pitbull, eu acho que é um tema bem polêmico, né? De falar sobre pitbull. Eu já tive muito contato com pitbulls e até hoje todos os pitbulls que eu conheço são muito tranquilos. E isso é um reflexo muito forte da família com que ele tá ali, né? Então, todos os pitbulls que eu tive esse contato eram um doce, era até mais tranquilo do Geralmente que alguns... são de 10 são tranquilos. Até alguns shih que eu conheço são mais Geralmente reativos, mais agressivos do que os pitbulls que eu conhecia. Então, a gente pode chegar, talvez, no consenso de que o tutor diz muito sobre o comportamento daquele cão, né? Isso. Não, isso nem se dirige somente ao pitbull, mas a todos os qualquer cães. raça. A todos os cães como no geral. O pitbull, a gente traz uma problemática muito grande porque é um cachorro de poder, né? Tem um cachorro de um poderio muito grande. É um cachorro que assusta e que já tem preconceito em cima dele. Então, se a gente não entende como é que funciona, a tendência para acontecer alguns acidentes acabam aumentando, porque são cães extremamente sociais com pessoas, são cães que têm essa de 10, pode ter certeza que eles vão nascer 100% sociais e tudo mais. Mas que são cães que têm essa questão do embate, do combate com outros cães. Então é importante a gente saber, entender como é que funciona, para corrigir se necessário, para fazer uma socialização e trabalhar a prevenção, como você falou, porque é uma das coisas mais importantes para que a gente consiga construir essa comunicação mais clara. Eu queria te perguntar uma coisa que eu acho que você escuta muito, né? Por que os cães obedecem mais ao adestrador do que ao próprio tutor? Isso. E eu percebo muito isso quando a gente tá vendo alguns vídeos, né? O cachorro tá super obediente com o adestrador, mas quando vai pra mão do tutor, faz tudo errado. E aí deita, aí levanta, aí cai pro lado e cai pro outro. Por que isso acontece? E como a gente pode evitar isso também, né? Isso aí parte por algumas vias, né? A primeira dela é o fato como o tutor ele se dirige ao cão. A questão da permissibilidade que você falou anteriormente, né? A inconsistência de treinos. Vamos supor que tem gente que me chama para trabalhar, eu não quero que meu cachorro suba no sofá. Você não quer que o cachorro suba no sofá, mas você é casada com um rapaz que ele deixa o cachorro subir no sofá. Então você já percebe que entre aquilo que a gente quer, a gente não consegue manter uma consistência de treino. Então, quando eu chego, o cachorro sabe que eu não deixo ele subir no sofá. Então ele não sabe, ele não sobe. É só eu sair que ele sobe.
Mas por que isso acontece? Mas pela inconsistência de treino, pela forma que as pessoas lidam com esses cães, a questão de permitir muito pequenas coisas faça com que ele também volte a subir no sofá. Então são várias coisas que estão diretamente relacionadas, né? Mas eu acho que porque existe realmente esse comentário, né, de que eu acho que isso é meio datado. Isso é de uma época em que o adestrador era aquela figura que pegava o cachorro na sua casa E saía para treinar. e levava para a praça. Então, assim, o cachorro, pela ciência do comportamento, se você for estudar mesmo, o cachorro vai responder melhor com quem treina com ele, como ele acabou de falar. Se eu treino com ele, pegando o exemplo do sofá, que é muito legal, que é a forma como nós treinamos por reforço, principalmente por reforço positivo, que é muito mais legal ficar no chão. Se ele recebe mais de recompensa, e a recompensa pode ser comida, mas pode ser carinho, pode ser atenção, o que ele gostar Perfeito. mais. Quando ele está no chão ou quando ele está na caminha dele, ele vai querer ficar mais nesse lugar do que ficar, salvo algumas exceções, e aí entramos no capítulo de alguns indivíduos mais teimosos, mas assim, em tese, funciona assim. E ele vai responder muito melhor com quem ele trabalha, normalmente. Então, no adestramento moderno, no adestramento baseado na ciência do comportamento, a gente tem que adestrar muito mais o tutor do que o Exatamente. cachorro. Então, eu não sou mais aquele adestrador que cata o seu cachorro e leva para a praça ou para outro lugar, Não. devolve uma hora depois, mostra todos os comandos, vai embora, e aí o cachorro volta a fazer tudo que ele fazia antes em casa, porque o comportamento funciona muito em função do contexto. Sim. Então, se no contexto da casa, no âmbito da casa, os comportamentos que ele emite funcionam da maneira A, se esse cachorro for treinado fora daquele contexto, ele não vai apresentar comportamentos B. Ele vai continuar apresentando os comportamentos daquele contexto, por mais que eu trabalhe comportamentos fora dali. Então, a gente trabalha no adestramento moderno, trabalhando com os donos, ensinando os donos. E eles precisam ter mente aberta e vontade de aprender, porque adestramento não é uma coisa fácil. Não é fácil, né? Então, a gente tem que envolver os tutores, é um trabalho bem complexo de envolver os tutores no processo, para eles se empoderarem mesmo e conseguirem, inclusive, continuar um trabalho na ausência do Isso. adestrador. Quando o trabalho do adestrador já terminou. O adestrador, ele passa um bastão. Ele Isso. não é um médico que quando a doença volta tem que chamar de novo. Claro, às vezes tem que fazer ajustes, o adestrador volta. Mas ele tem que ser entendido hoje em dia mais como aquele indivíduo que lhe dá ferramentas para Isso. você lidar com o problema comportamental do seu cachorro. Então ele está formando mais a cabeça do tutor e dando ferramentas para ele trabalhar o próprio cachorro. Então vai depender necessariamente Única e exclusivamente do tutor. do envolvimento do tutor no processo. Senão não funciona. Isso na linha do adestramento moderno. Tá? O outro funciona desse jeito que você comentou. Eu costumo dizer. Com o adestrador no Isso. lugar onde ele trabalhar. Exatamente. Vai ser sempre assim, isso Vai nunca ser vai sempre mudar. assim. Eu costumo dizer que eu sou um facilitador, né? Eu sou um facilitador de Exatamente. comunicação entre o cão e a pessoa. Exatamente. Tanto que depois de X aulas, se o cachorro está pronto ou não, o mérito ele não é praticamente meu, não. Ele é de quem treinou. Eu costumo comparar com professores que te ensinam a fazer uma redação, por exemplo. Que aí você faz uma prova, passa nessa prova e o mérito é seu, não é do professor. Então eu gosto de deixar claro isso no início do meu trabalho, porque a pessoa entende a necessidade de continuar aquilo que eu pedi, tanto de manejo, quanto de treino, quanto de forma de lidar, forma de falar. Tudo isso a gente tem que estar bem alinhado com o próprio tutor para que o trabalho seja de sucesso. Com certeza. E eu acho que é importante que as pessoas entendam que eu gosto dessa analogia, adestramento não é assistência técnica. Você não pega um cachorro que está com um problema, você leva na assistência, ele vai lá, não, vamos trocar uma peça aqui, vamos devolver pronto. Boa. Então é boa. importante entender que o adestramento, como né, já foi tudo muito comentado aqui, principalmente é um trabalho conjunto. O adestrador muitas vezes vai estar... O tempo que o cachorro passa com o adestrador, em geral, é muito menor do que o tempo que ele passa com a família. Exato. Então, às vezes, o impacto do adestrador, para realmente surtir um impacto maior na realidade daquele cão, a família precisa estar participativa também. Porque é com quem vai estar convivendo muito mais tempo com o cachorro. Agora, uma coisa legal, voltando para a agility, é que tudo isso que a gente está falando aqui, que é super complexo e que está mais, nesse momento aqui Simples, da né? nossa fala, abordando mais a questão do comportamento na casa, na realidade íntima ali de cada família, tudo isso aparece no treinamento de agility. Tudo isso está lá. Tudo que a gente comenta, que a gente está conversando aqui, essas coisas estão todas lá. Toda essa ferramental
de como trabalhar o seu cachorro, desde criar motivação nele, desde trabalhar o foco, a confiança em você, o vínculo, tudo isso acontece no treinamento de esporte da mesma maneira. O foco é o esporte, mas a base é a mesma ciência do comportamento que a gente vai trabalhar uma ansiedade com separação, reatividade. Perfeito. As técnicas podem ser diferentes. Eu não vou precisar de um late, um bate, que são metodologias de reatividade. Não vou usar isso numa pista de agility, mas a base do adestramento comportamental está toda lá. Massa. Isso traz também a questão lá, né? Lá do meu centro de treinamento, né? Porque querendo ou não, o que você falou é muito importante. Por mais que a gente esteja fazendo treino lá, os cães que estão comigo internados ou não, os tutores têm que estar lá toda semana para fazer um treino, entender como é que funciona a mente do cachorro, aprender a conduzir, para quando esse cão retornar para casa, eles entenderem como é que vai ser o processo. É o que eu estava explicando aqui até um pouco antes conversando, não foi? Que, querendo ou não, as pessoas hoje em dia têm essa premissa de mandar o cachorro para creche, para poder gastar energia de qualquer forma, vamos assim dizer. Isso traz a questão da dopamina também, porque o cachorro ele fica viciado naquela atividade física alta, então vai estar sempre naquele estado de espírito um pouco mais agitado, e lá a gente faz todo esse processo. A gente gasta energia através da esteira, natação, a gente faz a socialização, a gente trabalha essa obediência e, por último, a gente trabalha esse autocontrole. A gente gosta muito de fazer place lá. O que é um place? Que é um lugar que o cachorro vai, o cachorro deita, o cachorro fica, permanece, mas ele só sai quando a gente libera. Então, é uma situação que você pode ir assistir um filme e botar o cachorro deitadinho, e almoçar, botar o cachorro deitado. Então, esse autocontrole é muito importante para o dia a dia, porque o cachorro entende qual é o estado de espírito que ele precisa permanecer nas situações que você precisa deixar ele. Você quer ter um cachorro que você quer levar para bar, você quer um cachorro que você levar para um shopping. É muito importante você entender que, em alguns momentos, ele vai precisar tá no estado de energia mais alto, que no agility vai proporcionar isso aí, mas em outros momentos em casa ele tem que estar um pouco mais calmo, em algumas situações ele vai ter que saber se comportar, se controlar. Então é muito importante o que elas falaram, porque melhora a convivência das pessoas, né, no dia a dia. Trabalhar autocontrole para todo mundo, né? Perfeito, tanto para eles quanto para a gente. O autocontrole é importante para todos. Demais. E eu queria saber a diferença entre adestramento, consulta comportamental e o manejo diário do tutor, que cada um vai ter de diferencial no dia a dia desse animal. Massa. É como se fosse uma escadinha. A consulta comportamental, eu faço uma avaliação geral. Eu faço uma avaliação física, eu faço uma avaliação mental. A partir daí eu decido se esse cão ele precisa somente de um manejo específico ou se ele precisa de um adestramento específico. Certo? Então, a partir dessa consulta, eu consigo dizer se ele vai partir para um adestramento de fato com a parte prática, com comandos básicos, com treinos específicos de reatividade, de preparação e tudo mais, ou se só o manejo do dia a dia ele já vai melhorar. Exemplo, esse cão que você falou, que ele fica meio confinado, muitos desses comportamentos já iriam melhorar se ela tivesse um manejo específico com esse cão. Se ela conseguisse suprir a demanda energética, se ela conseguisse redirecionar a energia por conta do tédio, do ócio, já melhoraria muito dos comportamentos destrutivos que ele apresenta dentro de casa. Então eu botaria isso na balança, só que uma coisa não exclui a outra. Se eu faço a consulta comportamental e eu faço esse manejo, não significa que eu não precise fazer o adestramento. Eu sempre gosto de juntar as três coisas porque elas se complementam. Através da consulta eu consigo direcionar o adestramento e através desse adestramento também eu já vou passar o manejo do dia a dia para tanto os tutores quanto para os cães. Conseguiu compreender? Consegui, com certeza. E no dia a dia, assim, como é que o tutor acaba atrapalhando nesse comportamento dos cães? Quando a gente percebe essa inconsistência de treinos ou de manejo. Quando eu, por exemplo, o tutor já passou por mim, já passou pela consulta, já fez um trabalho de adestramento, já tem todo o manejo pré-estabelecido para fazer no dia a dia. Sim. Quando um dia ele faz, no outro dia ele não faz igual, no terceiro dia ele já não faz de jeito nenhum, no quarto ele volta a fazer. Um cão é um animal que ele aprende por condicionamento e repetição. Se você oscilar muito nesses treinos ou nessas atividades, o cão vai demorar de entender o processo. Então, isso está muito relacionado com a taxa de êxito do treino. Então, quando você percebe muito que há essa disparidade entre um cão e outro, está muito mais relacionado com a inconsistência do tutor de treinos do que diretamente com a capacidade do cachorro de aprendizado. No manejo como um todo, né? Isso. Na rotina dele. Então, o cão ele precisa ter uma rotina. Exato. Para que, de fato, ele tenha sua estabilidade. Perfeito. Para que ele consiga se equilibrar. O equilíbrio emocional constante. E quando a gente fala disso, como é que funciona o adestramento no agility, por exemplo?
Essa é uma pergunta, assim, como o Mari já comentou, né? O que é o agility se não uma série de truques, então, assim, uma série de comportamentos que o cão vai executar dentro daquele ambiente. Então, juntando um pouco de tudo que a gente já falou, os comportamentos que a gente ensina muitas vezes dentro da pista vão melhorar muito mais se a pessoa conseguir praticar alguns deles fora da pista, especialmente aqueles que não dependem de obstáculos, mas dependem do tutor criar uma relação com o cão e ensinar muitas vezes fundamentos básicos. Então o agility, ele é sim uma forma de adestramento, porém voltada e direcionada para o esporte. Então a gente está ensinando ao cão comportamentos no qual ele precisa executar dentro do esporte. Querendo ou não, estimula o vínculo, porque o agility nada mais é do que uma comunicação com o tutor. É o tutor que vai dizer ao cão qual obstáculo ele deve executar. E o cão precisa entender os sinais que esse tutor vai usar, sejam eles de gesto, de voz, de posição do corpo como um todo, para onde ele deve ir. Então, a gente dentro do agility, a gente é o GPS do cão. Então, a gente que vai dizer para ele onde ele tem, o que ele tem que fazer e como fazer. E muitas vezes, o quão mais sintonizada está essa comunicação, mais fácil o cão vai conseguir executar aquele circuito. Então, para isso, a gente precisa fundamental, ou seja, a gente precisa ensinar o cão o que a gente quer que ele faça lá. Então, é por isso que, como o Mari falou, se eu pego um cachorro que nunca treinou e coloco ele na pista de agility, ele não vai saber o que ele tem que fazer. Ele pode saber o comportamento de pular, mas ele não vai saber o direcionamento, ele não vai entender, muitas vezes, saber ler os meus sinais para entender para onde ele tem que ir. E a fundamentação do agility é toda ensinar o cão a ler esses sinais. A gente tem que colocar na cabeça do cão, entender, interpretar esse, entre aspas, GPS, que é a nossa comunicação verbal e gestual dentro da pista. E uma coisa que é interessante, que é importante falar também, sublinhar. Você tem, dentro do agility, como qualquer esporte, né? Você pode ter pessoas com um perfil mais esportivo, então pessoas mais competitivas, né? Pessoas com um perfil mais esportivo não competitivas, que gostam só de praticar o esporte bem feito, com qualidade, mas não gostam de competir. Pessoas que fazem bem feito e com bastante constância e que se envolvem muito no processo e que, além do mais, gostam muito de competir. E você pode também, você tem também dentro da gente aquela pessoa que quer fazer uma atividade com o cão, mas que não é tão ligada no esporte, e quer fazer de uma forma mais recreativa, quer proporcionar ao próprio animal uma atividade regular, né, dentro da agenda daquele cachorro, né, para deixar aquele cachorro mais feliz, mais saudável, o que quer que seja. E aí você vai dosar um pouco também o nível de adestramento. E dentro disso, você tem a habilidade maior ou menor de cada um desses indivíduos para o próprio adestramento. Eu sempre comento o seguinte, que um dos problemas do agility é que o nosso funil é muito fechadinho, né? Você precisa de pessoas que gostem de esporte, vocês precisam de pessoas que gostem de cachorro, e pessoas que estejam dispostas a aprender sobre adestramento, porque minimamente aquela pessoa vai ter que aprender alguma coisinha, nem que seja a brincar com o seu cachorro. Então vamos partir da célula mais básica de todas, que é a brincadeira. Muitas vezes a pessoa não sabe brincar com o próprio cachorro, né? Então assim, às vezes a primeira aula nossa é, quando você for jogar uma bolinha, essa é a forma de jogar a bolinha, ou quando você for tugar, fazer cabo de guerra com o seu cachorro, é essa forma que você faz. O que aquele brinquedo significa para aquele cachorro, para aquele animal? Brinquedo para a gente é uma coisa, brinquedo para o animal é outra. É um bicho, é um instinto que está sendo estimulado ali no animal de caça. Caça, né? Então, tem toda uma sequência aí de comportamento de caça, você pode trabalhar de uma forma ou de outra. Então, muitas vezes o que você está ensinando ali é a pessoa a brincar com o próprio cachorro, ela leva aquilo para casa. Então, o nosso funil é apertado, assim, né? Mas passa necessariamente por você traduzir, nós no caso, né? Traduzir uma série de coisas dos cachorros, dos próprios tutores, né? Daquele animal que é daquele tutor. Traduzir uma série de coisas daquele indivíduo para o seu dono, né? Para que essa comunicação flua melhor, para que a interação funcione melhor. E é isso que a gente trabalha muito bem no agility, né? Por meio do esporte de uma forma lúdica. Então, uma coisa que eu acho que é bacana de falar é o seguinte, quando eu brinquei no começo, né, falei assim, agility é adestramento, por mais que algumas pessoas não façam essa associação, é que a gente está trabalhando toda essa comunicação entre o tutor e o cão, como a Luana falou, né, de uma forma lúdica, divertida, gastando energia, o cachorro está feliz. Eu falei antes, né, que a gente demora 6 meses a 2 anos para ter um cachorro pronto, né? Com 6 meses o cachorro já está fazendo uma pichinha básica, simples, tal, com 2 anos já está fazendo coisas mais complexas. Mas em cada sessão, em cada treino, ele está superando algum desafio.
Isso é muito legal. Para o tutor e para o cachorro. Então, eu imagino que vocês saibam disso, que o estado mental e anímico do tutor influencia muito o cachorro. Com certeza. Né? Então a gente vê acontecer muito isso, assim, a superação do tutor, de ver o próprio cachorro conseguir realizar uma coisa um pouquinho mais complexa, que às vezes é somente isso, somente brincar direito. Ou, por exemplo, tem aqui um túnel, eu tenho que administrar o microfone, tem aqui um túnel, me dá um cachorrinho desse aqui, por favor. Pega o bulldoguinho. Vamos imaginar que ele é bem pequenininho, tá? Tá um pouco desproporcional. Eu juro que você vai conseguir entrar por ali no nosso mundo metafórico de fantasia, ok? Então, esse cachorro, por exemplo, isso foi o treino de ontem, tá? Eu estava trabalhando um cachorrinho para ele entender que ele tem que entrar no túnel daqui, mas ele também tem que entrar vindo daqui, vindo daqui, vindo daqui, vindo daqui. Sim. Isso não é natural, isso é treinado, Uhum. tá? Então, quando o dono vê que o cachorrinho conseguiu buscar, como a gente chama, uma boca de túnel vindo de trás desse túnel, é uma superação que a gente conseguiu em um treino. Uhum. Isso tudo, no linguajar assim, das pessoas do comportamento, a gente fala muitas vezes que é botar uma moeda num cofrinho, né? A gente vai botando moeda no cofrinho desse cachorro. Isso é felicidade. Aquele comportamento, aquela coisa vai crescendo. Sim. Então os cachorros viciam em dopamina. Exatamente. No fim das contas é isso. Ficam viciados na dopamina, né? E a gente acaba conseguindo trabalhar com muita dopamina e muita felicidade questões grandes, importantes de comportamento através do esporte. E eu acho que isso é uma coisa que se usa com criança. Sim. A gente está fazendo a mesma coisa que se usa com crianças, É. estimulando Com a certeza. fazer esporte com cães. Com certeza. Com certeza. Hoje em dia as crianças são muito reflexo disso, né? A educação, ela se tornou, das crianças, se tornou um reflexo também do que a gente enxerga hoje na educação dos Sim, cães, com né? certeza. Então, antes, por exemplo, fazendo um comparativo muito esdrúxulo, mas é um comparativo muito real. Antes era muito comum os pais baterem nas crianças. Hoje, e naquela época era muito comum também os cães serem, né, apanhavam Maus por tratos. maus tratos, né? Trato, sim. Se prendia o animal, Amarrava, batia. acorrentava. E hoje a gente já vê um tipo de adestramento totalmente diferente, Isso. né? Um adestramento voltado para reforço positivo. Uma evolução. É uma graças a Deus. evolução na forma como você lida com aquele animal, porque a gente já entendeu que aquilo não funciona mais, que aquilo ali já ficou no passado, né? Aquela forma de adestrar, aquela forma de tratar o comportamento já não é mais algo que a gente consegue agregar hoje, porque a gente já tem ciência para provar que adestrar de outra forma, vocês sabem muito mais do que isso, é muito melhor, tanto Sim, para sim. crianças como Quanto para para cães. cães. A gente tem que pensar sempre que a palavra, digamos, a expressão que foi para a mesa e que está na mesa hoje em dia do mundo do adestramento é o bem-estar. Com certeza. Essa é a questão. Trabalhar mesmo. O que quer que você faça, o seu foco, Tem que ser que não bem-estar. pode sair da sua mesa, é o bem-estar. Então, quando acontece essa polêmica, por exemplo, tem umas pessoas, tem grupos, eu não sei exatamente quem são, mas vira e mexe, volta uma polêmica, retorna uma polêmica sobre a questão dos maus tratos associados a esportes, atividades, não necessariamente esportes, mas atividades de adestramento, etc., que podem ser esportivas ou não. Ou não, sim. Né? Você tem que olhar, o maus tratos, ele não é, você não pode associar esporte a maus tratos. Você tem que olhar em cada esporte como ele é praticado, porque qualquer tipo de adestramento pode estar ou não baseado no bem-estar daquele indivíduo animal, no caso. Né? Então, não é o esporte o problema. O problema será sempre se a pessoa que está orientando, instruindo, fazendo aquele treinamento, aquele adestramento, tem o conhecimento para conseguir fazer baseado no bem-estar, com foco no bem-estar, que é o mais difícil. Exatamente. Com certeza. Hoje a nossa conversa rendeu muito sobre o bem-estar. Tem que ser. E- Falou de e cachorro, a gente tem que pensar autocontrole. no bem-estar. É, Tem que pensar no bem-estar, não tem outro caminho. bem-estar e A gente não tem outra opção. Tem que se adaptar ao cão também, que tem muito isso, né? Muita gente fala sobre as formas de adestrar, mas não é uma forma de bolo, não, gente. Não é uma forma de bolo. Cada cão é um cão, cada caso é um caso, que a gente tem que entender e tentar fazer da forma mais leve possível, prezando pelo bem-estar.
Com certeza. Queria muito agradecer aqui a presença de vocês. Eu acho que foi uma aula muito importante para mim, principalmente, que tenho vários casos dentro de casa que precisam. Acho que eu Mas fiz. agora tem como. Eu acho que eu fiz isso aqui pra mim, tá? Aproveite a gente logo para poder. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a gente percebeu hoje, né, a importância do cuidado, de trabalhar o autocontrole dos cães, de como cada esporte, né, o esporte com cães pode trabalhar essa questão comportamental, a melhoria do bem-estar e da saúde, né, como um todo, tanto física como mental. Como o adestramento Perfeito. traz esse autocontrole e o vínculo, né, fortalecimento do vínculo com o tutor. E isso aqui é extremamente importante porque a gente vai, de fato, fomentar a responsabilidade de você ter um animal, né? Porque não adianta de nada a gente só fazer a adoção, comprar um cão, adotar um cão e não ter essa responsabilidade, que eu acho que é fundamental. Quando a gente fala de adestramento, de agility, a gente fala de responsabilidade com aquele ser que a gente colocou, né, a responsabilidade de fato, e sou tutora daquele animal e eu preciso dar o melhor para ele, né, oferecer o melhor para ele. E eu queria muito agradecer de verdade a presença de vocês. Foi fundamental e, de fato, a vida vai conectando as pessoas, e eu espero que daqui saiam, né, diversos projetos legais, né, Já tô de olho aqui, levar meu cachorro pra lá. Ó eu aí, que eu tenho um lá que, Ave Maria, se você conhecer, você vai dizer que dá pra levar. É um Malinois, pra você ter noção. Tá, mas eles vão muito bem, nós gente. Eu tenho quase certeza que ele vai lá se dar bem também. Eles competem no Large. A gente tem um Mali, inclusive, como é o nome dela? A do Paulo Prado, em São Paulo, que ela conseguiu o ranking para ir para o Mundial. É mesmo? Não foi para o Mundial, então me treine, viu? Que eu também vou pro Mundial. Tô no Mundial aí. Consecutivo que ela ficou no ranking da equipe do Mundial. Nossa, eu não lembro o nome do cachorro, mas não lembro, é uma fêmea, uma Mali fêmea. Massa. Lembrei, é a Jack. Massa. Então, daqui a pouco você vai ver também o Adis. Ele vai também. Vai ser campeão mundial. Então a gente pode me preparar. A gente já espera a competição dele, né? Você pode esperar. Me cobre. Pode me cobrar daqui a 2 anos. Se não é 2 anos, 6 meses a 2 anos, pronto. Pode me cobrar. Pronto. Nós temos uma prova oficial, posso dar um recadinho? Claro, com certeza. Temos uma prova oficial em novembro, 8 e 9 de novembro. Vai na Aldeia dos Ipês. Na altura do pedágio da Estrada do Porto. Sim. E junto com o Clube Baiano de Sinofilia, nós vamos fazer uma prova de agility dentro da grande exposição que eles vão fazer a partir do dia 5 ou 6. Eles são 4 dias de exposição. Nós vamos ter provas no sábado e no domingo lá com eles. Uma pista oficial, a juíza Marcela Françoso de São Paulo, que é a nossa supervisora e mentora. A gente disse que a gente vai fazer um busto para ela, assim, no nosso clube, que ela foi o pontapé inicial de tudo isso. E vai ser uma prova oficial, quem quiser assistir, é gratuito, é aberto, tá? E vocês serão as juízas? Também. Junto com ela. Que massa. Que massa. A gente ainda julga os graus mais baixos, né? Porque você tem, além das categorias de tamanhos dos cães, você também tem os graus de habilidades, de complexidade, de dificuldade. O grau legal. 0, que é iniciante. Você vê que é um mundo novo, totalmente pra mim. Um mundo novo, né? Então, ela julga os graus mais altos, nós ainda estamos os mais iniciantes ali. A arbitragem lá é uma progressão, né? Você vai julgando os graus mais baixos, depois você vai evoluindo. Vai né? evoluindo. Legal. Você é obrigado a fazer uma progressão, uma quantidade determinada de julgamentos em cada estágio. Isso. Exatamente. Perfeito. Mas estaremos julgando também. Tá? Legal. Convidados. Eu estarei lá, viu? Todos convidados, então. Estaremos todos lá Tô mais nesse dia a perto que vocês. prestigiar. Ele vai levar o dele Deus Ave Maria. para competir. Ele vai. E eu queria agradecer também ao nosso patrocinador oficial, a Ictofend, o nosso novo lançamento, né? A coleira. Interessadíssima. Que enquanto vocês falavam, eu estava ali olhando. Eu já pedi pra ela separar 4. Já tá 4 separados pra mim, que eu já vou levar. É uma coleira, assim como o vídeo mostra, né? Uma coleira para controle de pulga, carrapato e leishmaniose, né? Duração de até 8 meses. E aí ela vem com diferencial, com a fivelinha, dá para colocar uma tag de identificação também. Vem na cor rosa e azul. Eu gosto de chamar ela da coleira do chá revelação. É verdade. É muito legal, ela não tem cheiro, é resistente à água, não solta pó. Então, o nosso novo lançamento das Zoetis, né? Que massa. Então, mais um produto aí pra gente trabalhar como antiparasitário.
E agora Salvador, a gente sabe que é uma região, né, bastante endêmica para leishmaniose. Então a gente usam deltametrina. então a gente precisa encolerar esses animais para evitar essa doença tão importante, né? E uma doença cuja prevenção é o melhor caminho. A prevenção é o melhor caminho, até porque a gente já sabe que o tratamento, ele é um tratamento que ainda não é 100% curativo, a gente ainda tá em Zoetis, fase. patrocina a gente. Olha pra mim também, Zoetis. Não olha só pra ela não, Zoetis. Olha pra cá, Zoetis. Enfim, pessoal, eu gostaria muito de agradecer Obrigada a participação de todos. Nada, Essa que conversa agradeço. mostrou, né, o amor, a paixão, a ciência por trás do amor que a gente tem por nossos pets e por nossos clientes também. Então, gostaria de agradecer. E para você que assistiu até o final, espero te ver na próxima e até lá.